mobilidade urbana é resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano. Bom, isso só é possível através da priorização dos modos de transporte coletivo de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. E o grande problema de mobilidade urbana no Brasil deve ser o aumento de transportes individuais, acarretando em congestionamentos e travamentos de trânsito. Apesar de que os transportes públicos coletivos encontram-se sempre em superlotação, acarretando em mais problemas para a mobilidade urbana no Brasil. Como na atualidade, uma das maiores preocupações é a locomoção urbana, o desafio de tentar diminuir os transportes pessoais e investir em públicos fica cada vez maior. Uma das maiores invenções do homem para minimizar esse problema foram os metrôs, os quais são trens que se locomovem mais rápido que os normais. Muitas vezes ficam em subestações, mas isso não é uma regra. As vantagens dos metrôs são que eles podem levar uma quantidade de pessoas muito maior que a dos ônibus, e muitas vezes a preço muito baixo. Pessoas que moram em lugares muito distantes de seus trabalhos conseguem chegar nele com uma velocidade muito maior do que se estivessem de carro ou de ônibus. Os metrôs também não sofrem com os trânsitos das cidades, pois eles ficam no subsolo ou em uma linha ferroviária. Porém, para se construir um sistema metropolitano custa muito dinheiro, e mesmo que se arrecade uma quantidade que seja possível realizá-lo, ele não percorrerá toda a cidade, e o quanto mais longe ele for, mais caro ficará o projeto. No Brasil, mesmo nas cidades metropolitanas, os metrôs não percorrem elas por inteiro. Existem poucas cidades no Brasil que têm um sistema metropolitano, sendo ao todo 23 cidades. Curitiba tem um projeto em aberto para fazer um metrô, no qual era previsto ser gasto 4,7 bilhões de reais, mas atualmente esse valor está sendo estipulado em 5,5 bilhões, e a cidade teve de esperar fundos da federação para poder dar continuidade ao projeto. Falando em mobilidade urbana, não podemos deixar de mencionar o ônibus, atualmente o meio de transporte público mais utilizado pela população. Em Curitiba, a passagem não é das mais em conta, mas o sistema não deixa a desejar, com ônibus, a maioria das vezes nos devidos horários, integração em tubos e a boa distribuição de pontos, facilitando para quem depende desse tipo de transporte. Também podemos citar os ônibus híbridos, os quais utilizam eletricidade e biodiesel, permitindo a diminuição em 90% da poluição causada pelos ônibus normais. Ainda há a linha de turismo, a qual passa em vários pontos turísticos da cidade, como por exemplo o Jardim Botânico, o Museu Ferroviário e a Ópera de Arame. E por fim, temos os ônibus de viagem, que possibilitam grande mobilidade entre as cidades por serem normalmente o meio de viagem mais comum e mais barato. Um dos grandes problemas da mobilidade urbana é o congestionamento de veículos. O congestionamento é um problema que afeta a maior parte das grandes cidades brasileiras, gerando transtornos no dia a dia da população. O congestionamento, além de causar incômodo às pessoas que participam do trânsito, ele também tem uma influência negativa no crescimento do país. Durante o tempo em que um veículo permanecer no congestionamento, ele não vai parar de gastar o seu combustível. Esse combustível fóssil ele vai acabar sofrendo um aumento no seu valor, uma vez que a sua produção é limitada pela natureza. Existe também o custo de logística, pois dependendo do produto transportado, o tempo parado é um prejuízo para a empresa, que logicamente será repassado ao consumidor. Também é levado em consideração o custo de consumo, pois as horas gastas nos engarrafamentos poderiam ser aproveitadas na produção ou consumo de serviços. Soluções para a mobilidade urbana. Todos sabem que o trânsito brasileiro não é dos melhores. É difícil entender o motivo dos congestionamentos intermináveis e muito menos soluções para eles. Então, selecionei aqui 5 soluções para a mobilidade urbana. 1. Criar corredores que integram diferentes tipos de meio de transporte, deixando cada veículo com seu espaço, diminuindo o risco de acidentes. 2. Desenvolver hidrovias para aproveitar os rios como meio de transporte. É uma tecnologia que ainda não vimos no Brasil, mas poderia ser muito bem implementada. 3. Aumentar o consumo de carros elétricos e de combustíveis menos poluentes. 4. Aumentar a segurança nas ciclovias. Não é difícil o motorista descuidar e bater em um ciclista, já que a ciclovia não tem alguma proteção. 5. Metrôs. Essa tecnologia não é nenhuma novidade, já que o primeiro nasceu em 1875.
mas ele cumpre o seu propósito ainda hoje e seria ótimo implementá-lo em cidades que ainda não têm.